Naquela noite de outubro, o silêncio do hospital parecia gritar mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse pronunciar. Eu estava ali, deitada naquela cama fria, olhando para o teto branco manchado pelo tempo, e tudo o que conseguia sentir era o peso de uma sentença que acabara de ouvir. Não há mais o que fazer. O médico tinha saído do quarto com aquele olhar que misturava compaixão e impotência. O mesmo olhar que eu já tinha visto em outros rostos ao longo daquela jornada de dor. Mas havia algo diferente naquela madrugada de terça-feira, algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que pulsava no fundo do meu peito como uma última centelha de esperança teimosa. Talvez você já tenha se sentido assim, naquele lugar onde a medicina termina e só resta o impossível diante dos seus olhos. Eu olhei para o teto e, em um sussurro quase inaudível, disse algo que nem eu mesma sabia de onde vinha. Mãe, ele está aqui hoje. Não era para a minha mãe terrena que eu falava, pois ela já tinha partido anos antes, mas para aquela presença maternal do céu que sempre me acolheu nos momentos mais sombrios. E naquele instante, sem trovões ou luzes sobrenaturais, algo começou a se mover dentro de mim. Os dias que antecederam aquela noite foram um borrão de exames, diagnósticos que se acumulavam como pedras pesadas sobre minha alma, e palavras técnicas que eu não entendia completamente, mas que sabia que traziam notícias ruins. Tudo começou 6 meses antes, em uma manhã de abril, quando acordei com uma dor que não queria ir embora. No início, ignorei, como fazemos com tantas coisas que preferimos não encarar. Mas a dor cresceu, tornou-se persistente e me obrigou a procurar ajuda. O primeiro médico foi otimista. Disse que eram coisas simples, nada que um tratamento básico não resolvesse. Mas os remédios não funcionaram. A dor continuou, e com ela veio o cansaço, aquele tipo de exaustão que rouba não apenas as forças do corpo, mas também a luz dos olhos e a vontade de sorrir. Você sente Deus falando agora? Porque naquele momento eu não sentia nada além do vazio. Meu marido tentava me animar, meus filhos faziam de tudo para me ver bem, mas eu estava afundando em um poço cada vez mais fundo, e cada nova consulta parecia apenas confirmar que eu estava descendo mais um degrau rumo ao inevitável. Foi em uma tarde de junho, especificamente na segunda-feira, dia 16, que recebi o diagnóstico que mudaria tudo. O oncologista, um homem de meia idade com óculos grossos e uma voz cansada, abriu a pasta com meus exames e me olhou com aquela seriedade que antecede as palavras difíceis. O tumor era agressivo, já tinha se espalhado, e as opções de tratamento eram limitadas. Ele falou em quimioterapia, em radioterapia, em possibilidades estatísticas que soavam como sentenças frias e distantes. Eu ouvia, mas era como se estivesse submersa em água. Tudo chegava abafado, distorcido. Quando saí do consultório, o corredor do hospital parecia infinito, e cada passo que eu dava ecoava em meu peito como uma despedida. O ar-condicionado gelado do hospital contrastava com o calor sufocante que eu sentia por dentro, uma mistura de pânico e incredulidade. Cheguei ao estacionamento, entrei no carro e ali, sozinha, deixei as lágrimas caírem. Elas vinham em ondas, sem controle, molhando meu rosto, meu pescoço, encharcando a blusa. Não é coincidência você estar ouvindo isto agora, porque naquele momento eu estava no mesmo lugar onde talvez você esteja. No fundo do poço, sem enxergar saída, questionando tudo em que sempre acreditei. Comecei o tratamento na semana seguinte. As sessões de quimioterapia eram longas e brutais. O cheiro daquele lugar, uma mistura de álcool, remédios e desinfetante, ficou gravado em minha memória como o odor da luta e do sofrimento. Eu sentava naquela poltrona reclinável, com a agulha enfiada no braço e o líquido gelado entrando em minhas veias, e tentava pensar em coisas boas, mas a mente teimava em voltar para os medos. E se não der, certo?
E se eu não conseguir ver meus filhos crescerem? E se essa for realmente a minha despedida? As náuseas vinham em seguida, violentas, me deixavam prostrada por dias. Eu perdia cabelo, perdia peso, perdia a imagem que tinha de mim mesma no espelho. Olhava para aquela mulher pálida, de olhos fundos e cabeça raspada, e mal a reconhecia. Talvez você esteja onde eu estive, nesse lugar onde o corpo parece trair a alma, onde a dor física se mistura com a dor emocional e tudo se torna uma coisa só indissociável e esmagadora. Mas o que eu não sabia é que o silêncio escondia um plano divino e que cada lágrima derramada estava sendo contada, cada suspiro de angústia estava sendo ouvido. Foi em uma dessas noites difíceis, já no final de agosto, que abri a Bíblia pela primeira vez em meses. Eu tinha me afastado da leitura, não por falta de fé exatamente, mas por uma mistura de raiva e medo. Eu tinha medo de pedir e não receber, de clamar e ouvir silêncio. Mas naquela noite, algo me impulsionou a pegar o livro que estava na gaveta da mesinha de cabeceira. Abri sem procurar nada específico e meus olhos caíram em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Li aquelas palavras uma vez, duas, três, e elas começaram a ressoar dentro de mim de um jeito que não consigo explicar com lógica. Era como se alguém estivesse falando diretamente comigo. Não com uma voz audível, mas com uma certeza que ia além das palavras. Não temas. Eu tinha tanto medo. Não te assombres. Eu estava aterrorizada. Eu sou teu Deus. Será que ele ainda era? Será que eu ainda era dele? Mesmo com toda a minha revolta, minha distância, minha incredulidade? Algo muda dentro de você agora. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite de agosto. Comecei a entender que aquele versículo não era apenas uma promessa genérica, mas uma palavra específica para o meu momento, para a minha dor. Deus estava dizendo que Ele estava comigo, não depois da cura, não depois da vitória, mas ali, no meio do caos, no meio da doença, no meio do medo paralisante. Ele me fortaleceria, me ajudaria, me sustentaria. E o que isso significava na prática? Significava que eu não precisava ter todas as respostas. Não precisava entender o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Eu só precisava confiar, dar um passo de cada vez, mesmo que meus pés tremessem, mesmo que o chão parecesse instável. Comecei a orar de novo, orações curtas, simples, às vezes apenas sussurros de uma palavra. Ajuda. Era tudo o que eu conseguia dizer. Mas era suficiente. E junto com Isaías, outro versículo começou a me acompanhar. Era do Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Meu coração estava quebrantado, totalmente despedaçado, e saber que Deus estava perto, não distante, não indiferente, mas perto, mudou algo fundamental em mim. Nas semanas que se seguiram, o tratamento continuou implacável. Houve dias em que eu não conseguia sair da cama, dias em que a dor era tão intensa que eu só conseguia gemer. Meu marido ficava ao meu lado, segurando minha mão, muitas vezes em silêncio, porque não havia palavras que aliviassem aquilo. Meus filhos me visitavam, traziam desenhos, contavam histórias da escola, e eu forçava um sorriso, tentando ser forte por eles, mas por dentro eu estava desmoronando. Houve um momento específico, era uma quinta-feira à tarde, no início de setembro, em que achei que não ia aguentar mais. A enfermeira tinha acabado de me aplicar a medicação, e eu senti uma onda de náusea tão forte que pensei que fosse desmaiar. O coração disparou, a respiração ficou curta e o pânico tomou conta. Eu apertei o botão de emergência e em segundos a equipe estava no quarto me acalmando, ajustando os aparelhos, trazendo oxigênio. Foi aterrorizante. Ali, naquele
Momento, olhando para os rostos preocupados ao meu redor e sentindo meu corpo tremer sem controle, eu pensei, é agora, é assim que termina. Respire fundo. O espírito está presente, mas eu não conseguia respirar direito. O ar não entrava e o medo consumia tudo. Quando finalmente me estabilizei e a equipe saiu do quarto, fiquei sozinha na penumbra. A noite tinha caído e através da pequena janela do hospital, eu via as luzes da cidade piscando lá fora. A vida acontecendo normalmente enquanto eu lutava para continuar existindo. Foi nesse silêncio pesado que outra passagem bíblica veio à minha mente. Não sei de onde, não sei como, mas ela simplesmente estava lá, clara como se alguém tivesse sussurrado em meu ouvido. Era Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Até isso? Até essa dor insuportável, até esse medo que me paralisa, até essa doença que está consumindo meu corpo? Como isso poderia contribuir para o bem? Eu não entendia, mas algo em mim, uma voz quieta e persistente, dizia que eu não precisava entender agora, que um dia faria sentido, que Deus estava tecendo algo muito maior do que eu podia ver naquele momento limitado. E então veio outra palavra, de Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não era sobre minha força. Nunca foi. Era sobre a força dele operando em mim, através de mim, apesar de mim. Silencie o coração. O céu fala no intervalo da dor. E foi exatamente no intervalo, naquele espaço entre o pânico e a rendição, que comecei a ouvir. Não era uma voz audível, não era uma aparição, mas era uma certeza que crescia dentro de mim. Uma paz que não fazia sentido lógico considerando as circunstâncias. Comecei a anotar essas passagens em um caderninho que minha filha tinha me dado. Escrever era difícil. Minha mão tremia, mas eu queria registrar. Queria ter algo concreto para me agarrar nos momentos de dúvida. E junto com as passagens, comecei a escrever pequenas orações, pedaços do meu coração derramados em palavras simples. Senhor, eu tenho medo, mas escolho confiar. Eu não entendo, mas sei que Tu és bom. Ajuda a minha incredulidade. Eram orações imperfeitas, cheias de contradições, mas eram honestas. E eu aprendi que Deus valoriza a honestidade mais do que a eloquência. Chegou outubro, e com ele os resultados dos novos exames. Eu estava tremendo quando entrei no consultório. O médico olhou para as imagens, franziu a testa, olhou de novo e então me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O tumor não tinha respondido como esperado. Na verdade, em alguns pontos, parecia ter crescido. Ele foi direto. As opções agora eram muito limitadas. Poderíamos tentar uma nova linha de quimioterapia, mais agressiva, com efeitos colaterais ainda mais severos, mas as chances eram pequenas. Ou poderíamos focar em cuidados paliativos, em qualidade de vida, no tempo que restasse. Ele não disse quanto tempo, mas estava implícito. Não muito. Você sente Deus falando agora? Porque naquele consultório, ouvindo aquelas palavras, eu não sentia nada além do peso esmagador da realidade. Saí de lá em choque. Liguei para meu marido, mas não consegui falar direito. Apenas chorei no telefone enquanto ele tentava me acalmar do outro lado da linha. Decidi caminhar um pouco antes de voltar para casa. Era uma tarde de outubro. O sol estava forte, mas o vento trazia um frescor inesperado, e eu caminhava sem rumo, apenas deixando as lágrimas caírem livremente. Sentei em um banco na praça em frente ao hospital e deixei tudo sair. Todos os medos, todas as perguntas sem resposta, toda a raiva que eu tinha segurado. Ali, naquele banco frio em uma tarde cinzenta de outubro, especificamente no dia 23, aconteceu algo que mudaria para sempre o rumo da minha história. Eu estava com a cabeça entre as mãos, chorando sem me importar com quem passava, quando
Senti alguém sentar ao meu lado. Ergui os olhos e vi uma mulher idosa, devia ter uns 70 anos, com um sorriso gentil e olhos cheios de ternura. Ela não disse nada no início, apenas ficou ali comigo, em silêncio. Depois de alguns minutos, ela pegou minha mão com suavidade e disse: "Filha, eu não sei pelo que você está passando, mas sei que Deus não te esqueceu." Fiquei surpresa, quase assustada, porque eu não conhecia aquela mulher, não tinha falado nada sobre minha situação. Mas ela continuou: "Há 30 anos eu recebi um diagnóstico parecido com o que imagino que você tenha recebido. Disseram que era questão de meses. Mas eu clamei ao Senhor, entreguei minha vida nas mãos dele e hoje estou aqui, curada, inteira, testemunhando que ele ainda faz milagres." Ela apertou minha mão, orou uma oração curta mas poderosa, me deu um abraço apertado e foi embora. Fiquei ali, atônita, com o coração acelerado e uma sensação estranha de que aquilo não tinha sido coincidência. Não é coincidência. Nunca é. Deus fala através de pessoas, através de circunstâncias, através de encontros aparentemente casuais que, na verdade, são orquestrados pelo céu. Voltei para casa naquela tarde com um peso diferente no peito, não mais apenas de dor, mas também de uma esperança frágil que tentava se acender. Contei para meu marido sobre a mulher, sobre o que ela tinha dito, e ele me abraçou forte, chorando junto comigo. Naquela noite, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo: orar de verdade, orar com entrega total, sem reservas, sem barreiras. Ajoelhei ao lado da cama e as palavras começaram a sair, primeiro devagar, depois como um rio que rompe uma represa. Senhor, eu me cansei de lutar sozinha. Eu me cansei de tentar controlar, de tentar entender, de tentar ser forte na minha própria força. Eu entrego tudo a Ti agora. A minha vida, a minha saúde, os meus medos, as minhas esperanças, tudo. Se é para eu ser curada aqui, eu aceito com gratidão. Se é para eu partir, eu aceito também. Mas por favor, não me deixe ir sem sentir a Tua presença, sem saber que Tu estás comigo. Eu entrego o medo que me paralisa todas as manhãs, a vergonha de me sentir fraca, o passado onde eu me afastei de Ti, achando que conseguia viver sem a Tua ajuda. Perdoa a minha arrogância, perdoa a minha incredulidade. Ensina-me a confiar quando não entendo, a descansar quando tudo em mim quer lutar, a ter paz mesmo quando as circunstâncias gritam desespero. Eu escolho crer que Tu és bom, que o Teu plano é perfeito, mesmo quando não consigo enxergar 2 passos à frente. Eu escolho crer que o Teu amor por mim não depende da minha cura, mas que Tu me amas do jeito que eu estou, quebrantada, assustada, imperfeita. Molda-me, transforma-me, usa essa dor para me aproximar de Ti de um jeito que a alegria nunca conseguiu. Que eu não desperdice esse vale, que eu aprenda o que Tu queres me ensinar aqui. E se houver cura, que toda a glória seja Tua, que minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder. Amém. Não ouvi trovões quando terminei de orar, não vi luzes nem senti arrepios sobrenaturais, mas algo em mim começou a se mover, algo profundo e silencioso, como uma semente sendo plantada em solo fértil. Levantei do chão e senti uma leveza que não fazia sentido, considerando o peso que eu carregava há meses. Não era que os problemas tivessem desaparecido, o diagnóstico ainda estava lá, o tratamento ainda era incerto, mas havia uma paz que transcendia o entendimento, exatamente como Paulo descreve em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aquela paz estava guardando meu coração, colocando uma cerca de proteção ao redor das minhas emoções.
impedindo que o caos externo invadisse completamente meu interior. Nos dias seguintes, continuei orando, lendo a palavra, me agarrando nas promessas. Decidi aceitar a nova linha de tratamento, a mais agressiva, porque senti que era isso que eu deveria fazer. Mas dessa vez eu não entrava na sala de quimioterapia com medo. Entrava com uma oração nos lábios e a certeza de que Deus estava ali comigo. As sessões eram duras, talvez até piores do que as anteriores, mas minha atitude tinha mudado. Eu não estava mais lutando sozinha. Houve um momento específico, era uma manhã de novembro, quando a enfermeira estava preparando a medicação e eu fechei os olhos. E de repente veio à minha mente um versículo que eu tinha decorado na infância, mas nunca tinha realmente entendido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estava no vale da sombra da morte, literal e figuradamente, mas ele estava comigo. A vara e o cajado, instrumentos de um pastor, não eram para me machucar, mas para me guiar, me proteger, me consolar. Talvez você esteja onde eu estive, nesse vale escuro onde parece que a morte está mais próxima do que a vida. Mas eu preciso te dizer, ele está lá com você, mais perto do que você imagina. Foi também em novembro, especificamente no dia 14, uma segunda-feira que ficou marcada em minha memória, que aconteceu algo inexplicável do ponto de vista médico. Eu tinha acabado de fazer um novo exame de imagem, um procedimento de rotina para monitorar a progressão da doença. Quando o resultado ficou pronto, o médico me chamou, mas dessa vez havia algo diferente em sua expressão. Ele colocou as imagens na tela, comparou com as anteriores, chamou outro colega para dar uma segunda opinião, e então me olhou com uma mistura de surpresa e incredulidade. O tumor tinha diminuído. Não completamente, mas significativamente, mais do que seria esperado para aquele estágio do tratamento. Ele não usou a palavra milagre, médicos raramente usam, mas disse que era uma resposta anômala, atípica, surpreendente. Eu sabia o que era. Aquilo era Deus respondendo às orações, não do jeito que eu tinha planejado ou imaginado, não em um estalar de dedos onde tudo se resolvia instantaneamente, mas do jeito dele, no tempo dele, com a sabedoria dele. Saí daquele consultório e pela primeira vez, em meses, senti uma alegria genuína, uma gratidão que transbordava. Liguei para meu marido, para meus filhos, para cada pessoa que tinha orado por mim, e juntos celebramos aquele sinal de esperança. Mas a jornada ainda não tinha terminado. O tratamento continuou, e houve momentos de altos e baixos, dias bons e dias terríveis. Houve uma noite em particular, já em dezembro, quando voltei a sentir medo, quando as dúvidas tentaram se infiltrar de novo. E se for só uma melhora temporária? E se o tumor voltar a crescer? E se tudo isso foi apenas uma ilusão? Mas dessa vez eu sabia o que fazer. Peguei minha Bíblia, fui direto às passagens que tinham me sustentado e li em voz alta, declarando cada promessa sobre minha vida. Li Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não podia ver o futuro, não tinha garantias humanas, mas tinha fé. E a fé era a certeza de que Deus estava no controle, de que Ele tinha um plano, de que cada passo dessa jornada tinha significado. Li também 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Minha fraqueza não era um obstáculo para Deus agir, era justamente o lugar onde o poder dele se manifestava com mais clareza. Quanto mais fraca eu era, mais forte ele se mostrava.
Os exames seguintes continuaram mostrando melhora. Lenta, gradual, mas constante. O médico ia ficando cada vez mais impressionado, e eu via nele a transição de ceticismo para curiosidade e depois para um respeito silencioso por algo que ele não conseguia explicar completamente dentro dos parâmetros científicos. Em janeiro, 7 meses depois do diagnóstico inicial, recebi a notícia que parecia impossível meses atrás. O tumor tinha reduzido tanto que agora estava em um estágio onde uma cirurgia era viável. Havia risco, claro, mas havia também uma chance real de remoção completa. Marcamos a cirurgia para o final de janeiro, especificamente para o dia 28, uma quinta-feira que amanheceu com um céu limpo e um sol tímido de inverno. Eu estava nervosa, óbvio, mas não estava com medo. Pelo menos não o mesmo tipo de medo paralisante que me dominava antes. Havia uma confiança, uma paz que passava entendimento, e eu sabia que, independente do resultado, Deus estaria comigo. Antes de entrar no centro cirúrgico, pedi um momento sozinha. Ali, naquela sala de preparação fria e asséptica, com o cheiro de iodo no ar e o som dos monitores ao fundo, eu orei mais uma vez. Mas dessa vez não foi uma oração de desespero, foi uma oração de gratidão e consagração. Senhor, agora entendo. O que parecia o fim era o início de algo novo, algo muito maior do que eu podia imaginar. Tu me levaste ao vale não para me destruir, mas para me reconstruir, para me mostrar que sozinha eu não sou nada, mas contigo eu posso tudo. Tu quebraste meu orgulho, minha autossuficiência, minha ilusão de controle, e no lugar plantaste humildade, dependência e confiança verdadeira. Eu era religiosa, mas não era íntima de ti. Eu conhecia sobre ti, mas não te conhecia de verdade. Essa doença, por mais dolorosa que tenha sido, me aproximou de ti de um jeito que décadas de frequentar igreja nunca conseguiram. E por isso, por mais estranho que pareça, eu sou grata. Grata pelas lágrimas que me fizeram buscar tua face. Grata pelo medo que me jogou nos teus braços. Grata pela fraqueza que revelou tua força. Agora eu entro nessa cirurgia não confiando no bisturi ou na habilidade do médico, por mais competente que ele seja, mas confiando em ti, no teu controle soberano sobre cada detalhe. Se eu acordar dessa cirurgia curada, toda a glória será tua. E eu viverei cada dia restante para te servir e contar o que tu fizeste. Se for meu tempo de partir, eu parto em paz, sabendo que vivi esses últimos meses na tua presença de um jeito que nunca vivi antes. Mas seja qual for o resultado, que minha vida seja um testemunho do teu amor, da tua fidelidade, do teu poder. Usa minha história para curar outras pessoas, não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, para trazer esperança a quem está no vale onde eu estive. Eu entrego meu passado, meu presente e meu futuro nas tuas mãos. Recebo a história que o céu está escrevendo em mim, cada capítulo, cada linha, cada vírgula. Faz de mim um livro aberto da tua graça. Amém. A cirurgia durou 6 horas. Quando acordei na recuperação, tonta e com dor, a primeira coisa que vi foi o rosto do meu marido. E ele estava chorando, mas eram lágrimas de alegria. A cirurgia tinha sido um sucesso completo. O tumor foi removido inteiramente. As margens estavam limpas. Não havia sinais de metástase adicional. O cirurgião, um homem experiente que já tinha visto de tudo, me disse depois que raramente via casos com evolução tão positiva, considerando o prognóstico inicial. Ele não atribuiu isso a milagre, mas eu sabia, minha família sabia, todos que tinham orado sabiam. Aquilo era a mão de Deus em ação, clara, inegável, maravilhosa. Passei alguns dias no hospital em recuperação e foi interessante estar de volta àquele lugar, mas dessa vez com um sentimento completamente diferente. Eu olhava para o mesmo teto branco que tinha olhado meses antes, mas agora, em vez de desespero, eu sentia gratidão. Aquele teto
tinha testemunhado meu vale mais profundo, tinha ouvido meus gemidos e minhas orações, e agora testemunhava minha vitória, minha restauração. A recuperação foi longa. Houve dias difíceis, dor física, limitações, frustrações. Mas mesmo nesses momentos eu tinha uma perspectiva diferente. Eu sabia que estava caminhando rumo à cura completa, que cada dia era um passo a mais para deixar aquele capítulo sombrio para trás. Continuei fazendo acompanhamento médico, exames regulares, e a cada resultado positivo, meu coração transbordava de gratidão. Voltei aos lugares onde tinha chorado, mas agora para agradecer. Voltei àquela praça onde encontrei a senhora desconhecida, sentei no mesmo banco e orei, dessa vez não pedindo, mas agradecendo. Voltei ao hospital, não como paciente, mas como visitante, levando palavras de encorajamento para outras pessoas que estavam passando pelo que eu passei. E cada vez que eu contava minha história, cada vez que eu via a esperança acender nos olhos de alguém que estava no vale, eu entendia um pouco mais do propósito de tudo aquilo que vivi. Perdoei o médico, que me deu o prognóstico sombrio, porque ele estava apenas sendo honesto dentro do que a ciência conhecia. Perdoei a mim mesma por ter me afastado de Deus em tantos momentos da vida. Perdoei as circunstâncias, as injustiças aparentes, as perguntas sem resposta. Aprendi que perdão não é sobre esquecer ou minimizar a dor, mas sobre liberar o peso, sobre recusar deixar a amargura criar raízes. E junto com o perdão veio uma liberdade que eu nunca tinha experimentado antes, uma leveza na alma que nenhuma circunstância externa podia tirar. Recomecei com o pouco que tinha. O tratamento tinha consumido nossas economias. Eu tinha perdido o emprego porque não conseguia trabalhar durante os meses mais difíceis. Tínhamos dívidas. Mas nada disso importava como importava antes. Eu tinha vida, tinha família, tinha fé, tinha propósito. O resto era secundário. Comecei devagar, trabalhando algumas horas por semana, reconstruindo aos poucos. E cada pequena conquista, cada conta paga, cada dia sem dor, era uma vitória que eu celebrava com gratidão profunda. Hoje, quando olho para trás, vejo tão claramente a mão de Deus tecendo cada detalhe. Versículos como Filipenses 1:6 fazem sentido de um jeito totalmente novo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus começou uma obra em mim através daquela doença, e Ele não parou no meio do caminho. Ele completou, aperfeiçoou, trouxe a plenitude. Romanos 8:37. Ressoa no meu coração todos os dias. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não somos apenas sobreviventes, somos vencedores. A doença não me venceu, o medo não me venceu, a desesperança não me venceu. Em Cristo eu venci. O Salmo 126, 5 e 6, que eu nem conhecia direito antes, agora é parte da minha história. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Eu semeei em lágrimas, muitas lágrimas, mas a colheita chegou, e é abundante, cheia de alegria e gratidão. Isaías 61:3 descreve perfeitamente o que Deus fez. Pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ele tirou as cinzas da minha vida e colocou uma coroa. Tirou o pranto e derramou o óleo de alegria. Tirou o espírito angustiado e vestiu-me com louvor. Eu sou uma árvore de justiça plantada pelo Senhor e minha vida glorifica a Ele. E 2 Coríntios 12:9, que eu já mencionei, continua sendo um lembrete diário.
A graça dele é suficiente. Não importa o que vier, não importa os desafios futuros, a graça de Deus basta. O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E o Salmo 35, que se tornou meu versículo favorito, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite foi longa, escura, gelada. Mas a manhã chegou, e com ela veio alegria, restauração, vida nova. Hoje, acordo em paz. Não é uma paz que depende de circunstâncias perfeitas, porque a vida ainda tem seus desafios, seus altos e baixos. Mas é uma paz que está ancorada em algo inabalável. A certeza de que Deus é fiel, de que Ele cumpre suas promessas, de que Ele nunca me abandonou nem por um segundo, mesmo quando eu não conseguia sentir sua presença. Hoje sei que o silêncio daquela noite de hospital não era ausência, era o som da reconstrução acontecendo em dimensões que meus ouvidos humanos não podiam captar. Deus estava trabalhando, tecendo, curando, preparando a vitória, mesmo quando tudo parecia perdido. Hoje entendo que a jornada não foi sobre a cura física apenas, embora eu seja profundamente grata por ela. A jornada foi sobre cura interior, sobre transformação de caráter, sobre aprender a confiar, a descansar, a depender. Foi sobre conhecer a Deus, não como conceito teológico, mas como Pai amoroso, como amigo fiel, como Salvador presente. O mesmo Deus que falou comigo quer falar com você. Não é coincidência você estar lendo esta história agora, neste momento específico da sua vida. Talvez você esteja em um hospital, olhando para um teto parecido com o que eu olhei. Talvez você tenha recebido um diagnóstico devastador, ou esteja enfrentando uma crise financeira, ou passando por um luto insuportável, ou lutando contra a depressão, a ansiedade, o medo. Talvez você esteja no vale mais escuro que já pisou, e a esperança pareça um luxo distante demais. Eu preciso te dizer, Deus vê você. Ele não está distante, indiferente ou ocupado demais. Ele está bem ali, mais perto do que você imagina, esperando que você se volte para Ele, que você entregue o peso impossível que está carregando sozinho. Ele não promete que a jornada será fácil, não promete que você não vai sentir dor, não promete soluções instantâneas, mas Ele promete que estará com você em cada passo, que a graça dele é suficiente, que o poder dele se manifesta justamente na sua fraqueza. Não importa quão longe você se afastou, não importa quantas vezes você tentou e falhou, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Deus não desistiu de você, assim como não desistiu de mim. O médico desistiu. Os exames pareciam confirmar o pior. As estatísticas não davam esperança, mas Deus tinha a última palavra, e a palavra dele é sempre vida, sempre restauração, sempre esperança. Talvez sua vitória não venha em forma de cura física. Talvez venha em forma de paz no meio da tempestade, de força para enfrentar um dia de cada vez, de reconciliação em relacionamentos quebrados, de livramento de vícios, de transformação interior profunda. Cada jornada é única, mas o Deus que caminha conosco é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é poderoso e Ele está escrevendo uma história em sua vida. Uma história que um dia você vai olhar para trás e ver com clareza a mão dele em cada detalhe. Eu oro para que você encontre coragem para dar o próximo passo, mesmo que seja apenas um sussurro de ajuda, mesmo que seja apenas abrir o coração para a possibilidade de que Deus ainda age, ainda cura, ainda restaura. Eu oro para que você experimente a paz que excede todo o entendimento, que encontre descanso no meio do caos, que veja sinais da presença de
Deus nos lugares mais improváveis. Eu oro para que sua história, assim como a minha, seja um testemunho vivo do poder transformador de um Deus que ama incondicionalmente, que nunca desiste, que transforma vales em lugares de vitória. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você e Ele é mais do que suficiente. Confie, descanse, entregue e veja o que Ele vai fazer. Quando olho para toda essa jornada com a distância que o tempo me dá agora, percebo camadas de significado que eu não conseguia ver enquanto estava no meio da tempestade. É como subir em uma montanha e só então enxergar o vale por inteiro, ver o caminho tortuoso que você percorreu, as curvas perigosas, os precipícios que quase te levaram, mas também as pontes que apareceram exatamente quando você mais precisava, os abrigos que surgiram nas horas mais frias, as mãos que se estenderam nos momentos de maior fraqueza. Tudo faz sentido agora de um jeito que não fazia antes, e eu preciso parar aqui antes de encerrar esta história para refletir sobre as lições mais profundas que aprendi, porque talvez sejam exatamente as lições que você precisa ouvir hoje. A primeira coisa que aprendi é que Deus não nos poupa da dor para nos poupar da dor em si, mas para nos preparar para algo maior. Durante meses, eu orei pedindo que Ele removesse a doença instantaneamente, que fizesse o tumor desaparecer da noite para o dia, que me poupasse do sofrimento do tratamento, das náuseas, da perda de cabelo, da humilhação de me ver tão frágil. E quando isso não aconteceu, do jeito que eu pedi, me senti abandonada, questionei se Deus realmente me amava, se minhas orações estavam sendo ouvidas, mas agora entendo que se Ele tivesse me curado imediatamente, eu teria voltado para a minha vida normal, sem nunca ter sido transformada por dentro. Eu continuaria sendo a mesma pessoa orgulhosa, autossuficiente, que achava que controlava tudo, que dependia da própria força, que mantinha Deus em uma caixinha religiosa, mas não tinha intimidade real com Ele. A dor prolongada não foi crueldade divina, foi misericórdia profunda, porque foi na dor que eu finalmente parei de correr, de fingir, de me esconder atrás das máscaras. Foi na dor que eu me quebrei de verdade, e foi nessa quebra que Deus pôde me reconstruir do jeito certo, com fundamentos sólidos, com raízes profundas, com uma fé que não dependia mais de circunstâncias favoráveis, mas estava ancorada na natureza imutável de quem Ele é. Aprendi também que Deus fala, mas raramente do jeito que esperamos. Eu queria sinais dramáticos, vozes audíveis, sonhos proféticos coloridos. E houve momentos em que Ele falou de formas mais evidentes, como aquele encontro com a senhora na praça, mas na maioria das vezes Ele falou no silêncio, através de versículos que vinham à mente no momento exato, através de uma paz inexplicável que descia sobre mim nas madrugadas de insônia, através de pequenas misericórdias diárias que eu quase perdia porque estava focada demais em problemas grandes. Ele falou através da fidelidade do meu marido, que ficou ao meu lado quando seria mais fácil desistir, através dos desenhos dos meus filhos que me lembravam que eu tinha razões para lutar, através da competência dos médicos que, mesmo sem saber, eram instrumentos nas mãos do grande médico. Deus está sempre falando. O problema é que nós estamos sempre barulhentos demais por dentro para ouvir. A doença me forçou ao silêncio, me obrigou a desacelerar, a parar de correr de um lado para outro, tentando resolver tudo na minha força. E foi nesse silêncio forçado que finalmente consegui ouvir a voz mansa e suave que sempre esteve lá. Outra lição crucial foi sobre a diferença entre fé e presunção. No começo, quando ainda não tinha entendido nada, eu confundia fé com negação da realidade. Achava que ter fé significava ignorar o diagnóstico, fingir que não estava doente, declarar cura sem fazer o tratamento. Mas isso não é fé, é irresponsabilidade. É tentar manipular Deus com
palavras mágicas. É desrespeitar a inteligência e os recursos que Ele mesmo nos deu através da medicina. Fé verdadeira é olhar a realidade de frente, reconhecer que a situação é grave, que humanamente falando as chances são pequenas, e mesmo assim, escolher confiar que Deus é maior que qualquer estatística, que Ele pode agir de formas que ultrapassam nosso entendimento, mas também confiar que Ele é sábio o suficiente para saber se a cura virá em forma de recuperação física ou em forma de paz, para enfrentar o que vier. Fé não é exigir que Deus se curve aos nossos planos, é render nossos planos aos propósitos dele. É dizer como Jesus disse no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso não é fraqueza, é a expressão máxima de confiança. É acreditar que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, que Ele enxerga o que não enxergamos, que Ele sabe o que realmente precisamos muito melhor do que nós mesmos. Aprendi que a comunidade de fé importa mais do que eu imaginava. Durante anos, eu frequentei igreja de forma mecânica, cumpria tabela, mas mantinha todo mundo à distância. Não compartilhava minhas lutas reais, não pedia ajuda, não me permitia ser vulnerável. O orgulho me fazia acreditar que eu precisava ser forte sozinha, que pedir ajuda era sinal de fraqueza, que transparência era perigosa. Mas quando a doença me derrubou, quando não consegui mais manter a fachada, fui forçada a deixar as pessoas entrarem, a aceitar ajuda, a permitir que orassem por mim, que cozinhassem para minha família, que me levassem nas consultas quando eu não tinha forças para dirigir. E foi através dessas pessoas imperfeitas, desses irmãos e irmãs que também têm suas próprias lutas, que Deus manifestou seu amor tangível. Descobri que Deus não nos criou para caminhar sozinhos, que o corpo de Cristo funciona quando cada parte cuida da outra, que há poder tremendo quando pessoas se unem em oração sincera. Sozinha eu teria desmoronado completamente, mas sustentada por essa rede de amor e intercessão, consegui continuar de pé mesmo quando tudo em mim queria desistir. Reflito também sobre o tema do sofrimento redentor. Nossa cultura vende a ideia de que a vida boa é a vida sem dor, sem problemas, sem desafios. Corremos atrás de conforto, de facilidade, de caminhos suaves. E quando o sofrimento inevitavelmente chega, ficamos revoltados. Sentimos que fomos injustiçados, que merecíamos coisa melhor. Mas a verdade que a Bíblia ensina e que minha experiência confirmou é que o sofrimento, quando entregue nas mãos de Deus, pode ser redentor, transformador, santificador. Não estou dizendo que Deus causa o sofrimento. Estou dizendo que Ele é mestre em usar até as coisas ruins, até as tragédias, até as doenças, para produzir em nós caráter, profundidade, compaixão, sabedoria. O apóstolo Paulo escreveu que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Eu odiava esse versículo quando estava sofrendo, parecia masoquismo espiritual. Mas agora entendo. A tribulação me ensinou paciência porque não tinha atalho, não tinha como acelerar o processo de cura. Eu tinha que passar por cada etapa, um dia de cada vez. A paciência gerou experiência, o conhecimento profundo e pessoal de que Deus é fiel mesmo quando não entendemos seus métodos. E essa experiência produziu esperança. Não a esperança ingênua que acha que nada de ruim vai acontecer, mas a esperança madura que sabe que Deus pode trazer vida até dos lugares de morte, ressurreição dos túmulos mais lacrados. Penso muito sobre o papel das Escrituras nessa jornada. Antes, eu lia a Bíblia por obrigação religiosa, como item de checklist devocional, mas as palavras não penetravam, não transformavam, ficavam na superfície. A dor mudou isso radicalmente. De repente, cada versículo era questão de sobrevivência. Cada promessa era tábua de salvação no meio do naufrágio. Cada história bíblica ressoava com minha própria história.
Quando li sobre Jó perdendo tudo, mas mantendo a fé, eu entendi de um jeito visceral porque eu estava no mesmo vale. Quando li sobre a mulher com fluxo de sangue que tocou a barra da veste de Jesus, depois de 12 anos de sofrimento, eu me vi nela. Me vi na determinação desesperada de alcançar a cura a qualquer custo. Quando li sobre Lázaro sendo ressuscitado depois de 4 dias no túmulo, eu entendi que Deus se especializa em situações impossíveis, em casos arquivados, em esperanças mortas. A palavra de Deus deixou de ser texto antigo e distante e se tornou espada afiada, cortando através das minhas trevas. Se tornou lâmpada iluminando o próximo passo quando eu não conseguia enxergar além dele. Se tornou mel, adoçando a amargura da minha boca. Se tornou água viva, saciando a sede mais profunda da minha alma. Não posso deixar de refletir sobre o mistério do tempo de Deus. Essa foi uma das lições mais difíceis porque contrariava completamente minha natureza controladora e ansiosa. Eu queria respostas imediatas, cura instantânea, explicações claras para cada pergunta. Mas Deus não funciona nos nossos prazos. Ele não se deixa apressar pela nossa impaciência, nem atrasar pela nossa descrença. Houve meses em que parecia que nada estava acontecendo, que as orações caíam em ouvidos surdos, que Deus tinha se esquecido de mim. Mas olhando para trás, percebo que Ele estava trabalhando o tempo todo, só que em camadas mais profundas do que eu podia ver. Ele estava me preparando internamente para a cura externa, estava alinhando circunstâncias, estava movendo pessoas e recursos, estava escrevendo uma história muito maior do que minha cura individual. Se Ele tivesse me curado quando eu pedi da primeira vez, ninguém teria notado muito, seria só mais uma recuperação médica. Mas porque Ele permitiu que a situação chegasse ao ponto em que parecia impossível, quando finalmente veio a virada, todo mundo que estava acompanhando sabia que não foi apenas medicina, foi milagre, foi intervenção divina, e isso trouxe glória para o nome dele, de um jeito que a cura rápida não traria. Aprendi também sobre a importância de render o controle. Esse foi provavelmente o aprendizado mais doloroso, porque eu sempre fui pessoa de planejar, organizar, controlar cada variável. A doença me tirou qualquer ilusão de controle. Eu não podia controlar as células do meu corpo, não podia controlar como meu organismo responderia ao tratamento, não podia controlar os resultados dos exames. Eu tive que aprender na marra a soltar, a entregar, a parar de tentar dirigir o barco e deixar o verdadeiro capitão assumir o leme. E sabe o que é irônico? No momento em que finalmente soltei, no momento em que verdadeiramente entreguei tudo nas mãos de Deus e fiz as pazes com qualquer resultado que Ele escolhesse, foi quando as coisas começaram a mudar. Não sei se foi coincidência de timing ou se havia uma conexão espiritual profunda entre minha rendição e a virada da situação, mas aprendi que Deus não compete conosco pelo controle. Ele espera pacientemente até que percebamos que nunca tivemos controle real para começar, que sempre foi ilusão e que a verdadeira paz vem de descansar na soberania dele em vez de lutar pela nossa. Refletindo sobre as orações, vejo agora como elas mudaram ao longo da jornada. No início, minhas orações eram exigências disfarçadas de pedidos, listas de demandas que eu esperava que Deus cumprisse como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Depois vieram as orações barganha, onde eu prometia ser melhor, fazer mais, mudar tudo, se Ele apenas me curasse. Mas essas orações não tinham poder porque não vinham de um coração realmente rendido. Vinham de desespero e manipulação. Foi só quando cheguei ao fim de mim mesma, quando não tinha mais forças nem para barganhar, quando tudo o que conseguia dizer era um simples ajuda-me, foi aí que as orações mais poderosas aconteceram. Aquelas orações sem eloquência, sem teologia elaborada,
sem palavras bonitas, apenas a alma nua diante de Deus, a honestidade brutal de dizer: eu não aguento mais, eu preciso de ti, eu me rendo. E Deus respondeu essas orações quebrantadas de um jeito que nunca respondeu minhas orações bonitinhas e religiosas. Aprendi que Deus não se impressiona com vocabulário sofisticado ou duração das orações. Ele se move diante de corações sinceros, humildes, desesperados por Ele. Penso muito sobre o propósito encontrado na dor. Antes da doença, minha vida tinha propósito superficial, correr atrás de carreira. Sucesso, conforto, coisas que não são ruins em si, mas que não satisfazem realmente. A doença despedaçou todos esses propósitos menores e me forçou a confrontar as perguntas mais importantes. Para que estou vivendo? O que realmente importa? O que ficará quando tudo mais for tirado? E as respostas que encontrei foram surpreendentemente simples. Relacionamentos importam. Amar e ser amada importa. Conhecer a Deus importa. Fazer diferença na vida de outras pessoas importa. Hoje meu propósito é contar essa história, não para me glorificar, mas para dar esperança a quem está onde eu estive, para apontar para um Deus que cura, restaura, transforma. Cada pessoa que ouve meu testemunho e decide dar mais uma chance para Deus. Cada pessoa que encontra coragem para enfrentar seu vale porque viu que eu sobrevivi ao meu. Cada vida tocada e transformada, isso dá significado ao sofrimento que passei. A dor não foi desperdiçada, foi redimida, foi transformada em ministério, em propósito eterno. Não posso esquecer de refletir sobre a questão da gratidão. É fácil ser grato quando tudo vai bem, quando a vida está cor-de-rosa e os problemas são pequenos. O desafio é desenvolver gratidão no meio da tempestade. Gratidão não pelas circunstâncias ruins, mas apesar delas. Gratidão que consegue ver as pequenas misericórdias, mesmo nos dias mais escuros. Houve dias em que, literalmente, a única coisa pela qual conseguia agradecer era que acordei, que meus pulmões ainda funcionavam, que minha família estava comigo. Mas mesmo essa gratidão minúscula era um ato de resistência contra o desespero, era escolher ver a mão de Deus, onde seria mais fácil ver apenas abandono. E quanto mais praticava gratidão intencional, mais minha perspectiva mudava. Comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas: a gentileza de uma enfermeira, o sorriso de um estranho no corredor, o pássaro cantando na janela do hospital, pequenos presentes de Deus espalhados ao longo do caminho difícil. A gratidão não mudou minhas circunstâncias, mas mudou profundamente como eu experimentava essas circunstâncias. E isso fez toda a diferença entre afundar na depressão ou manter a cabeça acima da água. Por fim, reflito sobre a maior lição de todas. Deus é fiel mesmo quando não entendemos seus caminhos. Essa é a verdade que ancora tudo mais, porque haverá sempre mistérios que não compreenderemos nesta vida. Haverá sempre perguntas sem respostas satisfatórias. Haverá sempre tensão entre o que acreditamos sobre Deus e o que vemos acontecer ao nosso redor. Por que algumas pessoas são curadas e outras não? Por que alguns vales são curtos e outros duram décadas? Por que o sofrimento é distribuído de forma tão desigual? Eu não sei. Ninguém sabe completamente. Mas o que sei, o que experimentei de forma inegável, é que Deus não me abandonou nem por um segundo. Ele esteve comigo nas madrugadas de dor insuportável. Esteve comigo nos exames que traziam notícias ruins. Esteve comigo no momento em que o médico disse não há mais o que fazer. Ele estava lá, sofrendo comigo, chorando comigo, carregando-me quando eu não tinha forças para dar mais um passo. Sua fidelidade não dependeu da minha fé perfeita, porque minha fé vacilou 1000 vezes. Não dependeu do meu merecimento, porque eu não merecia nada. Dependeu apenas do caráter dele, da natureza essencial de quem ele é. Um Deus de amor,
de misericórdia, de compaixão infinita. E isso basta. Quando tudo o mais falha, quando todas as certezas desmoronam, quando o chão se abre debaixo dos pés, a fidelidade de Deus permanece inabalável, sólida, eterna. Nisso eu descanso, nisso eu confio, nisso eu ancoro minha esperança para o futuro. Se você sentiu algo se mover dentro do seu coração enquanto lia esta história, não ignore. É o Espírito Santo tocando você, convidando você para uma jornada de fé, de transformação, de esperança renovada. Escreva nos comentários: eu creio. Declare sua fé, mesmo que ela seja pequena como um grão de mostarda. Inscreva-se neste canal para receber mais histórias de esperança, de fé, de vitória. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir que Deus não desistiu, que ainda há esperança, que a história não terminou. E, acima de tudo, abra seu coração para Deus agora mesmo, onde você estiver, do jeito que você estiver. Ele está esperando por você com braços abertos, pronto para te abraçar, te curar, te restaurar, te usar poderosamente. Deus abençoe você e sua casa ricamente. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus encha cada vazio da sua alma. Que o poder do Espírito Santo te fortaleça para cada batalha. E que a história que o céu está escrevendo em você seja gloriosa, transformadora e eternamente significativa. Amém e amém.